Muito bem, meu amigo e minha amiga, mais uma aula do nosso curso de comportamento do consumidor e nessa aula nós vamos conversar sobre cultura, né? O tecido que molda o comportamento aí de várias culturas existentes no planeta Terra. Muito interessante essa aula, provavelmente em alguma aula de filosofia, sociologia, você deve ter ouvido falar, né, sobre o que era cultura, caía em prova, o que é cultura, o que é subcultura. Isso a gente vai conversar aqui hoje, mas, claro, com foco no comportamento do consumidor. É importantíssimo, sim, você entender sobre isso, por mais que nós vivemos em um país onde não há tanta diversidade cultural como em alguns outros casos que a gente encontra no mundo, mas aqui no nosso país tem sim. Cada estado tem a sua cultura, tem a sua maneira de ser, de pensar, tem o seu dialeto, né? Ou a sua maneira de falar, o seu sotaque. Tudo isso influencia quando a gente trabalha com essa ideia de cultura. É importante você entender a cultura do teu potencial consumidor, ou a cultura que ele faz parte. Porque quando você entende isso, a sua comunicação é mais assertiva. Quando você entende isso, é muito mais fácil para você desenvolver estratégias com aquela visão cultural, tá? Isso você tem que entender. É claro que uma aula aí de 10, 20, 30 minutos, dificilmente uma aula vai conseguir trazer para você a experiência necessária. A melhor forma de você aprender, com certeza, é colocando na prática, errando, colocando na prática de novo, errando, entendendo, e cada vez mais você vai melhorando a forma que você vai trabalhar toda essa visão da cultura, tá certo? Bora começar a nossa aula? Muito bem. Cultura, o tecido invisível que molda o consumo. A cultura é como um tecido invisível que tece a nossa vida, moldando nossos pensamentos, valores, crenças e, consequentemente, nosso comportamento como consumidores. Se você cresceu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, depois eu fui criado em Minas, e aí eu voltei para São Paulo, aí eu voltei para Minas de novo, aí eu voltei para São Paulo, aí eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu voltei para São Paulo e depois eu vim para Santa Catarina. Eu passei por várias culturas durante a minha vida. Comportamentos de compra, comportamentos de relacionamento, a forma que a pessoa tinha de conversar. Eu lembro, eu não sei em qual lugar do país você mora, mas eu lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estava dentro do supermercado que não se chama Extra, se chama Extra, tá? Eu lembro disso. Eu estava dentro do supermercado, na fila, e eu comecei a conversar com um rapaz, tudo. E ele viu que eu tinha bastante coisas ali para poder levar. E ele, não, eu vou passar aqui primeiro, eu te espero e eu te levo lá na República. Eu morava na República na época, né? Eu te levo lá na República, eu te dou uma carona lá de carro. Eu não fui. Eu não fui por quê? Porque a minha cultura, meu amigo, quando eu morava em São Paulo, eu era criança, eu lembro que saiu uma vez uma reportagem que tinha uma perua, né? Uma perua, um carro da Volkswagen, pegando crianças e sequestrando crianças. A minha cultura sempre foi de desconfiar, entende? Não pega carona com ninguém, não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Onde você vai, volta. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Não pega nada de estranho. Lá no Rio de Janeiro, lá onde eu morava na Ilha do Governador, isso era normal. Hoje em dia eu não sei como que está, mas era normal naquela época, entende? Culturas diferentes, entende? A minha esposa, ela é de Minas, eu nasci em São Paulo. Por mais que eu fui criado em Minas, mas as nossas culturas, elas são diferentes. Não adianta comportamento de compra, comportamento digamos assim, de socialização, de agir. Tudo isso a gente percebe quando a gente conversa, porque, é claro, isso que é importante não só no casamento, mas em qualquer área da vida, parcerias, negócios, enfim. São duas pessoas diferentes colaborando, né, para que todos possam crescer. Mas a gente vê que muitas vezes tem algumas diferenças culturais que se torna impossível a pessoa conseguir conviver junto. Mas quem é que está errado e quem está certo? Não tem, são culturas diferentes. É isso que eu quero que você entenda quando você olha para o teu consumidor. O comportamento do seu consumidor, ele é sim moldado através de uma cultura. E você precisa entender isso para você poder desenvolver estratégias para poder conversar de uma maneira mais assertiva com o seu consumidor. E olha que interessante. O que é cultura? Olha só. A cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, leis, costumes, hábitos e capacidades adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Isso é cultura.
certo? Ela é transmitida de geração em geração e influencia profundamente a forma como vemos o mundo e interagimos com ele. A tua visão de mundo, na tua mente, ela está totalmente certa. Por quê? A cultura que você foi criado. Se você pega a tua visão de mundo e leva isso para um país árabe, tá tudo errado. Na mente de um árabe, a cultura, estou dando um exemplo mais longínquo que me veio à mente agora, mas na mente de uma pessoa que nasceu na Arábia Saudita, nasceu no Iêmen, nasceu no Catar, Dubai, enfim, no Irã, Afeganistão, que seja, a cultura dele é diferente. E na mente dele ele está certo. Quando ele traz para nós, tem um choque cultural. Concorda comigo? Estou pegando esses exemplos um pouco mais radicais para você poder entender que, assim, comportamento que eu falo não é questão relacionado nada a brigas, nada disso. Mas é muito mais relacionado a comportamento de entender as coisas, de como você tem a visão daquilo que é certo, daquilo que é errado. Cultura de alimentação totalmente diferente, entende? Então você tem que entender a cultura onde você está colocando a tua marca. Por que muitas empresas elas fecham as portas quando elas vão para outros países? Elas fecham a porta de uma maneira muito rápida, porque elas não entenderam a cultura daquele país. Eu lembro que em 2016 eu trabalhei numa cafeteria 3 meses e a proprietária e o proprietário eles estavam querendo ir para os Estados Unidos abrir cafeterias lá. E era o mesmo modelo daqui que eles queriam levar para lá. E olha que interessante. Ainda bem que eles não foram. Um amigo deles havia ido e faliu em pouco tempo. Por quê? Levou brigadeiro, levou coxinha, levou um monte de coisa para vender para o norte-americano. Fazia a menor ideia do que era isso. Entende? E aquela cafeteria não estava preparada para se adequar ao modelo norte-americano. E o norte-americano também não estava preparado para se adequar àquele comportamento. Você quer ver um exemplo de cultura totalmente diferente? Não agora, tá? Não agora. Mas quando você acabar aqui, vai no YouTube e coloca lá como é viver na Índia, né? Andando por Mumbai, andando por Nova Delhi. Dá uma olhada no vídeo, dá uma olhada na cultura, no comportamento, as feiras, a comida. Recentemente eu estava assistindo alguns vídeos sobre a Índia e assim, a cultura é totalmente diferente. Meu amigo, minha amiga, é sério. É uma coisa assim que você fala, nossa, como é o que vem na nossa mente. Como aquela pessoa está comendo aquilo na rua, como a pessoa está fazendo aquilo. É normal, é absolutamente. Por quê? Porque faz parte da cultura. Estou dando exemplos radicais, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Amazonas, culturas diferentes. Entende? Leis, costumes, hábitos e capacidades adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. E isso forma a cultura de cada pessoa. E o mais interessante, ela é transmitida de geração em geração. Por quê? Aula passada, grupos de referência. A tua família é o teu grupo de referência. A cultura que a tua família tem, ela vai passar para você. E não adianta você, quando tiver com 2 anos, 2 anos de idade, você se revoltar. Eu não quero aprender isso. Não tem como. Você está sendo moldado, entende? Se você olhar o teu comportamento de cultura, de hábito, de pensamentos, enfim, é muito mais similar da tua família do que de qualquer outro grupo de referência que você faz parte. Olha para vocês verem como que as coisas vão se encaixando nessa parte do estudo do comportamento do consumidor. Falamos de emoções, falamos de motivação, falamos de grupos de referência, falamos também sobre tudo isso relacionado dentro da publicidade, falamos agora de cultura, depois vai ter subcultura, tem muita coisa ainda que vem pela frente. Mas para vocês verem como que a cultura influencia o nosso processo, né, de comportamento de compra e de vivência ou sobrevivência em determinada região. Como a cultura influencia o comportamento do consumidor? É simples, através dos valores, com certeza, através das crenças, através das normas e através dos hábitos. Enfim, não estou aqui para falar o que é certo ou errado, jamais faria isso, né? Quem geralmente tem esse tipo de comportamento, a pessoa deve ser, né, um juiz, vamos colocar assim, para julgar o que é certo ou errado. Mas se você nasceu no Brasil, provavelmente você tem a cultura cristã. Provavelmente. Você, a grande maioria, né? Você ou é católico ortodoxo, ou você é evangélico, ou você é protestante, ou você é calvinista, enfim. Mas você tem a cultura cristã. Geralmente, quem nasce no Irã, geralmente a pessoa tem a cultura islâmica.
Entende como que a religião ela está relacionada à cultura? Estou falando disso, mas a gente pode olhar o comportamento em grupo, o comportamento na sociedade. Nós podemos analisar tudo que você quiser do seu dia a dia está relacionado com a cultura daquela região, tá? Enfim, valores, crenças, as normas, as leis, os hábitos, tudo isso influencia, o que influencia o nosso comportamento está relacionado à cultura. A sua forma de ver o mundo, aquilo que você considera, aprendeu e sabe que é certo ou errado, aquilo está relacionado à sua cultura. Por exemplo, você sabe que na cultura cristã, mentir é errado, certo? Desde pequeno você ouviu falar sobre isso. Desde pequeno. Pode ver que toda vez que você conta uma mentira, por exemplo, você se sente mal. Por quê? Não estou entrando na parte religiosa, estou falando da parte de crenças e cultura, porque você aprendeu que aquilo é errado. Agora, pegando um outro exemplo, tem algumas religiões que algumas, eu não vou falar seitas, né, mas que alguns pensamentos separatistas, vamos colocar assim, eles acreditam que a violência é correto. Em nome de Deus, em nome daquilo que eles servem, é correto. E se você for falar que é errado, você está associando a tua cultura. Mas eles estão associando a cultura deles. E detalhe, vai conversar para você ver. Tem argumentos. Não, porque aqui está escrito assim, porque aqui está assim, porque não sei quem fez isso daqui. A mesma forma que você, se eu for perguntar para você por que mentira é errado, você vai trazer argumentos. Concorda comigo? Se você não gosta de mentira, você vai me trazer esses argumentos relacionados a isso. Valores, crenças, normas e hábitos, tudo isso é relacionado com a cultura de uma determinada região, país, estado, cidade, bairro, microbairro, rua, não importa. Dentro da tua casa tem a cultura que você está ou você já está trazendo da sua família, né, de geração em geração, ou você está criando uma nova cultura. Está tudo relacionado ao que a gente está conversando aqui. Exemplo de como a cultura influencia o consumo. Alimentação, né, as dietas variam de cultura para cultura, assim como os hábitos alimentares e os alimentos considerados tabus. O que para você é um tabu que você não pode comer? O que você considera errado em comer? Eu, por exemplo, carne de cobra, carne de lagarto, enfim, para mim é um tabu, eu não acho correto comer essas coisas. Para mim, o Elbit, esses animais não foram criados para a alimentação humana. Por exemplo, o jacaré. Coitado do jacaré. Não tem carne direito, enfim. Mas aí que tá. Para mim, o boi, a vaca, né, no caso, as aves, os porcos, fazem parte da minha alimentação. Quando a gente olha para alguns países têm como hábito comer frutos do mar, bichos da terra, bichos que a gente talvez considere exóticos, macacos, saruês e sei lá o que mais, mas tem alguns outros animais que para eles é tabu, eles não comem, seja por religião, seja por não ter um hábito. Por exemplo, cachorro. Tem países no mundo que tem uma determinada raça que eles comem. Entende que culturalmente adianta eu falar que um tá certo e o outro tá errado? Não, é cultura. E é muito interessante isso, porque a gente já passou por isso daqui, né, dentro desse curso de comportamento do consumidor. Às vezes o nosso preconceito vem em não entender com exatidão as diferenças culturais que existem. A partir do momento que você é uma pessoa preconceituosa, que você cria um preconceito que aquilo não é bom, você está literalmente falando que o que é seu, a tua visão de mundo, ela é fantástica, ela é fenomenal e não tem erros. Mas por quê? Porque você está tomando como partida o seu eu, não simplesmente o eu do teu próximo. E as diferenças culturais mostram que não tem o que é certo ou errado. Tem alguns valores que em todas as culturas são considerados certos e errados? Tem, os valores universais. Mas a partir disso você tem desdobramentos e variações. Estou te trazendo tudo isso, primeiro para a gente entender, e espero que quem esteja assistindo não seja uma pessoa preconceituosa, né? Porque isso, na verdade, não faz mal só para o outro, faz mal também muito mais para você, mas para a gente aprender a respeitar as culturas e principalmente, desenvolver estratégias
que se comuniquem com essas culturas. Isso é o importante quando você está dentro do marketing, dentro do negócio, dentro do mercado, desenvolvendo estratégias, isso é importante também. Beleza? Alimentação está relacionada a isso, vestuário está relacionado a isso, festas e celebrações, comportamento de compra, tudo isso está relacionado à cultura. Vestuário, por exemplo, você sabe que tem lugares no mundo que as pessoas não usam roupas. Certo? Faz parte. Tem outros lugares que as pessoas, enfim, cobrem da cabeça aos pés. Aí você vai falar que aquele lugar está certo, o outro está errado, baseado no teu? Não tem como, é cultura. É dentro da tua cultura que você foi criado que você sabe o que é certo e o que é errado. E é dentro da tua cultura que, se você quiser, é o livre-arbítrio, você vai determinar como que você vai se vestir, como que você vai se comportar, o que você vai comprar, o que você vai vender. É tudo baseado dentro da tua cultura, não da cultura do próximo. E se você, pega aí, você tem uma loja de roupa. Vou dar um exemplo que aconteceu. Um exemplo, tá? Eu lembro que eu morava numa cidade aqui em Santa Catarina. Foi logo quando eu vim pra cá, pra Santa Catarina, né? Primeira cidade que eu morei, depois a gente veio aqui pra Balneário. E lá tinha uma loja de roupa. Na época eu vendia lanche na rua, passava de bicicleta toda tarde vendendo lanche e suco, aquela bicicleta cargueira, né? E eu lembro que tinha uma loja de roupas que, assim, era a loja do Brás que a gente falava, né? Pegava em Brusque, pegava em outros lugares e traziam, mas tinha muita roupa evangélica, tinha muita saia, muita roupa social. Não que saia ou roupa social seja evangélico, quem usa aquilo é evangélico. Não, tá? Mas criou um preconceito em cima disso. Pois bem, pois essa mulher tinha essa loja e eu sempre passava ali para vender lanche e tudo. E aí na rua, não era na principal essa, mas na principal tinha uma loja lá que o dono fechou, saiu fora e ela alugou aquele ponto. E ela foi e montou a loja dela ali, mas ela escreveu em cima, roupas evangélicas, gigante assim, ó, pá! E aí eu quando eu passei, eu olhei aquilo, eu falei, opa, a gente tá falando de vestuário, tá? Eu olhei, eu falei, opa, eu até falei com um colega, eu falei, olha, eu não dou 60 dias para essa loja fechar. Ele, mas por quê, rapaz? Eu falei, simples. 90% dessa cidade aqui é católica. A partir do momento que ela coloca roupa evangélica, matou o público. Se a pessoa é católica, um exemplo, ela fala, como assim roupa evangélica? É o estereótipo que se cria, né? Eu não vou usar saia, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo outro. Pois bem, eu errei. Não foi 60 dias, foi em 30. Ela fechou a loja dela. E futuramente eu conversando, ela falou ninguém entrava para poder comprar. E aí ela entendeu que o erro dela foi ter colocado gigante, roupas evangélicas. Se ela tivesse colocado roupas sociais, ou o nome da loja somente, certeza que todo mundo entraria. Mas a partir do momento que ela trouxe cultura, vestuário, tá vendo? Como que isso aplica no nosso dia a dia? A partir do momento que ela colocou essa informação ali, 90% da cidade já não comprava mais com ela. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente trabalha a nossa cultura, seja ou o nosso grupo de referência, seja religião, seja o que for no nosso dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento das estratégias. Festas e celebrações. Tem o Ano Novo Judaico, tem o Ano Novo Chinês, tem o Ano Novo, sei lá, o Ano do Cachorro, o Ano do Gato. Aqui nós temos a virada de Ano Novo, que é de uma forma, tem a ceia de Natal, tem lugares que não tem ceia de Natal. Enfim, algumas religiões consideram que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, outras religiões falam que isso não é relacionado a Jesus, que isso é relacionado a Nimrod, que era um homem que, enfim, fez fez tudo que era ruim diante de Deus e acabou que ele morreu, aí ele reencarnou e aí criou-se toda essa história. Entende? Depende da cultura que você estuda. Tem pessoas que acreditam que 25 de dezembro Jesus nasceu. Tá errado? Tá certo? É uma escolha dela. Quem sou eu para falar que ela tá errada? Da mesma forma que tem pessoas que acreditam que dia 25 de dezembro você não deve comemorar nada, que aquilo é uma idolatria. Enfim, cultura relacionada a festas e celebrações. Entende? E comportamento de compra. A forma como as pessoas compram, os canais de venda preferidos e a importância da negociação variam de cultura para cultura. Você pega aí, você tem aí essa cultura que veio, né, que chegou após os anos 2000, que a pessoa já nasceu com o celular na mão, vamos colocar assim, ou cresceu com o celular na mão. É muito fácil você entrar na internet, comprar uma televisão, comprar uma geladeira, comprar um guarda-roupa, comprar um computador, parcelar tudo em 12 vezes e agora se matar para poder trabalhar e pagar, não é verdade? Pessoas que nasceram em 60, 70... 50, 40, tem dificuldade para fazer isso. Não confia. Ela prefere ir lá na loja,
comprar no carnê, pagar em 18 vezes, comprou uma geladeira de 2.800 que estava na internet. Ela já entrou na loja, a geladeira estava 4. Ela vai pagar 5.600 num carnê em 18 vezes, mas ela se sente mais segura. Ela está certa? Ela está errada? É uma escolha dela. Não é simplesmente a gente apontar o dedo e falar você está certo ou você está errado. Não! Entende? É entender a cultura onde essa pessoa está inserida. Quando você entende, é muito mais fácil a sua convivência e muito mais fácil para você gerar conteúdos e informações para essa pessoa. Beleza? Muito bem, a importância de entender a cultura para o marketing, né, ou compreender a cultura de um determinado mercado, as empresas podem, é o que a gente sempre está vendo, né? Desenvolver produtos e serviços mais relevantes, criar mensagens de marketing mais eficazes, construir marcas mais fortes e evitar gafes culturais. Essa loja que eu dei um exemplo, que criou ou colocou bem na fachada, né, roupas evangélicas, foi uma gafe cultural dentro de uma cidade que 90% era católica. Entende? Não é que a pessoa católica, uma mulher católica, não vai usar uma saia. Não, mas ela não vai querer usar uma roupa dita evangélica. É as famosas briguinhas que a gente vê, que tem em tudo quanto é lugar, né? Tem time de futebol, tem política e tem dentro de religião também, né? O meu é certo, o seu tá errado por causa disso, disso, disso. Não, o meu que tá certo, o seu que tá errado. A gente vê isso, infelizmente, é isso que causa brigas, conflitos em menor escala, em maiores escalas. Se você parar para analisar, todos os conflitos mundiais é relacionados à falta do entendimento da cultura do próximo. A grande maioria está relacionado a isso. Então, essas gafes culturais ou gafes mundiais, vamos colocar assim, é o que você tem que tomar cuidado na tua marca. Porque às vezes a tua marca não tem um alcance mundial. Tudo bem, mas ela tem um alcance de um bairro. Imagina se você mata a tua estratégia porque você não entendeu o comportamento daquele consumidor, daquele público, daquele grupo de referência com aquela cultura que está relacionada ali. Tem que pensar sobre isso, tá bom? Em resumo, para a gente finalizar, a cultura é um fator fundamental para entender o comportamento do consumidor, com certeza. Ao considerar os valores, crenças, normas e hábitos de uma cultura, as empresas podem desenvolver estratégias de marketing mais eficazes e construir relacionamentos mais duradouros com seus clientes. Tudo que nós estamos trazendo no curso do comportamento do consumidor volta para isso. Ao você entender isso, você pode desenvolver estratégias mais eficazes, você pode criar relacionamentos mais duradouros, você pode posicionar a tua marca, cultura, emoção, grupos de referência, motivação, tudo que está relacionado à jornada do consumidor, você consegue posicionar a tua marca desde que a tua comunicação acabou, né? Acabou a aula. Desde que a tua comunicação ela seja levada de uma forma inteligente, não ferindo os valores culturais do teu público, mas aceitando as diferenças e se comunicando de uma forma inteligente. Meu amigo, minha amiga, pouco me importa a tua religião, pouco me importa o teu time de futebol, pouco me importa qual é o seu político favorito ou o teu político, digamos assim, que você abomina. Para mim, pouco me importa isso. O que me importa é o seguinte: como que eu posso desenvolver estratégias para apresentar para você o meu produto, o meu serviço e dessa forma contribuir para uma melhora na sua qualidade de vida. Esse tem que ser o entendimento das marcas. Quando a marca tem esse tipo de entendimento, ela flui dentro do mercado. Agora, quando ela começa a tomar parte em pequenos grupos e assumindo, né, a dor do próximo, vamos colocar assim, ela agrada a um, desagrada a 20. Não tem como agradar todo mundo, tá certo? Vejo você na próxima aula.